Nos anos 1960, a televisão vivia uma fase de experimentação e encanto, e poucas produções conseguiram capturar esse espírito como A Feiticeira. A série surgia como uma mistura leve de comédia familiar e fantasia cotidiana, trazendo ao público a história de Samantha Stephens, uma bruxa que tentava viver uma vida comum ao lado de seu marido mortal, Darren. O humor nascia justamente desse contraste entre o extraordinário e o simples, criando situações que transformavam o cotidiano em algo surpreendente. Mais do que efeitos mágicos, o que realmente sustentava o programa era o vínculo entre os personagens e a forma como eles lidavam com diferenças, desafios e convivência. A cada episódio, a série reforçava temas como tolerância, adaptação e afeto dentro da vida doméstica. Com isso, conquistou espectadores de todas as idades e se tornou um verdadeiro fenômeno cultural da televisão americana. O sucesso não veio apenas da ideia original, mas da entrega do elenco e da química visível entre os atores principais. Aos poucos, A Feiticeira deixou de ser apenas um programa de entretenimento e passou a ocupar um espaço afetivo no imaginário do público, permanecendo como referência até hoje. Darren Stephens e a química com Samantha. Um dos pilares centrais da série era o relacionamento entre Samantha Stephens e seu marido, Darren, interpretado por Dick York. A dinâmica entre os dois personagens trazia humor, ternura e também uma dose constante de confusão divertida, já que Darren frequentemente tentava manter uma vida normal, enquanto lidava com situações mágicas inesperadas. Dick York conseguiu dar ao personagem uma sensibilidade especial, alternando momentos de frustração cômica com gestos genuínos de carinho e compreensão. Essa construção ajudou a tornar o casal um dos mais lembrados da televisão da época. Ao lado de Elizabeth Montgomery, York formava uma dupla com forte conexão em cena, algo que o público percebia com naturalidade. A química entre os dois não parecia forçada, mas construída com base em respeito profissional e talento compartilhado. Isso fez com que o relacionamento fictício ganhasse uma sensação de autenticidade rara para as séries daquele período. O público se envolvia não apenas com as situações mágicas, mas também com as pequenas tensões e reconciliações do casal. Assim, Darren e Samantha se tornaram o coração emocional da produção, sustentando grande parte do sucesso da série ao longo dos anos. O início de uma dor silenciosa. Por trás das câmeras, Dick York enfrentava uma realidade completamente diferente da leveza exibida na televisão. Anos antes de A Feiticeira, ele havia sofrido um acidente durante as filmagens de outro projeto, o que resultou em uma lesão significativa na coluna. Na época, o problema parecia apenas mais um contratempo da carreira, algo que poderia ser contornado com descanso e tratamento. No entanto, ao longo do tempo, a condição se tornou crônica e passou a fazer parte de sua rotina diária. Mesmo com limitações físicas, York continuou trabalhando em Hollywood, movido pelo desejo de manter sua carreira ativa e sua paixão pela atuação. Cada novo papel exigia dele um esforço adicional, muitas vezes invisível ao público. Durante as gravações da série, esse desafio se tornou ainda mais intenso, já que o ritmo de produção era acelerado e exigia energia constante. Ainda assim, ele buscava não demonstrar o quanto estava lidando com dificuldades. Para colegas de elenco e equipe técnica, sua dedicação era evidente e inspiradora. Nos bastidores, pequenos gestos de apoio ajudavam a tornar o trabalho possível, mas a dor fazia parte silenciosa de sua rotina diária, o peso da persistência e o corpo em limite. Com o passar dos anos,
A condição física de Dick York exigiu cuidados cada vez mais constantes. Para conseguir continuar trabalhando, ele passou a seguir tratamentos médicos e utilizar recursos prescritos na tentativa de aliviar o desconforto. No início, essas medidas permitiram que ele mantivesse uma rotina relativamente estável, ainda que exigente. No entanto, a combinação entre gravações longas, exigências físicas do papel e o desgaste acumulado começou a afetar sua energia de forma significativa. Mesmo assim, York demonstrava grande compromisso com o trabalho, comparecendo ao set sempre que possível e tentando entregar o melhor desempenho. A equipe de produção reconhecia seu esforço e frequentemente se adaptava para ajudá-lo nas cenas mais exigentes. Apesar disso, havia limites que não podiam ser ignorados. Em determinado momento, o corpo passou a responder de maneira mais intensa às pressões acumuladas ao longo dos anos. Essa fase marcou um ponto de virada importante em sua trajetória dentro da série. O que antes era administrável tornou-se uma barreira constante. A persistência, que sempre foi uma de suas qualidades mais admiradas, acabou sendo testada de forma profunda, revelando o impacto real de uma rotina intensa sobre a saúde de um ator dedicado. A saída de um personagem marcante. Quando ficou claro que continuar interpretando Darren Stephens seria inviável, a produção de A Feiticeira precisou tomar uma decisão difícil. A saída de Dick York não foi tratada com grande exposição pública na época, o que acabou gerando muitas dúvidas entre os fãs. Sem informações detalhadas, surgiram especulações sobre os motivos de sua ausência, alimentando rumores que se espalharam ao longo dos anos. Na realidade, sua retirada estava diretamente ligada à necessidade de cuidar da saúde e preservar seu bem-estar. A decisão não foi simples, já que o personagem fazia parte central da narrativa da série e era profundamente querido pelo público. Para o elenco e equipe, também foi um momento de mudança significativa, pois York era muito respeitado no ambiente de trabalho. Sua saída representou o encerramento de uma fase importante da produção, marcada por grande popularidade e forte conexão com os espectadores. Ao deixar o papel, ele não apenas se afastava de um personagem, mas também de uma rotina que havia feito parte de sua vida por vários anos. Esse momento ficou registrado como uma das transições mais comentadas da história da televisão da época. A chegada de Dick Sargent e a continuidade da série. Com a necessidade de manter a produção em andamento, a série apresentou Dick Sargent como o novo intérprete de Darren Stephens. A mudança aconteceu de forma direta, sem uma explicação narrativa aprofundada, algo comum na televisão daquele período. Sargent assumiu o papel em uma fase em que a série já era consolidada, o que trouxe tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, ele precisava se adaptar rapidamente ao estilo já estabelecido pelo personagem, por outro, enfrentava a comparação inevitável com o ator anterior. Apesar disso, sua atuação foi conduzida com profissionalismo e respeito ao trabalho já construído. O público, no entanto, reagiu de forma dividida, já que muitos espectadores estavam emocionalmente ligados à interpretação original de Dick York. Com o tempo, parte da audiência passou a aceitar a mudança, enquanto outra parte manteve a preferência pelo ator anterior. Mesmo assim, a continuidade da série foi garantida, permitindo que novas histórias fossem desenvolvidas. A transição mostrou como produções televisivas precisam se adaptar a circunstâncias inesperadas, equilibrando decisões criativas e práticas para manter a narrativa viva. Elizabeth Montgomery e o centro emocional da série. Enquanto mudanças aconteciam ao redor, Elizabeth Montgomery
permanecia como o eixo central de A Feiticeira. Sua interpretação de Samantha Stephens deu profundidade à personagem, transformando-a em um símbolo de equilíbrio entre mundos diferentes. Montgomery trazia leveza, inteligência e empatia ao papel, criando uma figura que ia além da comédia e se tornava representativa de valores como compreensão e liberdade. Antes da série, ela já possuía experiência na televisão, mas foi esse papel que consolidou sua carreira e a tornou uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração. Durante as gravações, também precisou lidar com adaptações pessoais, incluindo mudanças em sua vida que foram incorporadas ao roteiro de forma criativa pela equipe. Isso contribuiu para a naturalidade da narrativa e para a continuidade da série ao longo das temporadas. Sua presença constante ajudava a manter o equilíbrio do elenco, especialmente em momentos de transição. Com talento e consistência, Montgomery se tornou não apenas a protagonista da série, mas também uma das principais razões de sua longevidade e sucesso duradouro. Bastidores de uma produção em evolução. Os bastidores de A Feiticeira refletiam o ritmo intenso da televisão da época, onde mudanças precisavam ser feitas rapidamente para manter a produção ativa. O ambiente de trabalho envolvia colaboração constante entre atores, roteiristas e equipe técnica, todos comprometidos em entregar episódios semanais ao público. Apesar do clima leve que aparecia na tela, havia uma estrutura exigente por trás de cada cena. Ajustes de roteiro, adaptações de agenda e soluções criativas faziam parte da rotina. A convivência entre o elenco era marcada por respeito profissional, mesmo diante de desafios pessoais que surgiam ao longo dos anos. Essas dinâmicas ajudaram a série a se manter estável por 8 temporadas, algo significativo para o período. Ao mesmo tempo, a produção também refletia mudanças culturais da sociedade, incorporando temas e situações que dialogavam com o público da época. Esse equilíbrio entre fantasia e realidade contribuiu para a longevidade da série. O trabalho conjunto de todos os envolvidos garantiu que A Feiticeira se mantivesse relevante, mesmo diante de transformações internas e externas. O legado de uma série atemporal. Com o fim de sua exibição original, A Feiticeira continuou a viver através das gerações seguintes, sendo transmitida em reprises e descoberta por novos públicos. O legado da série vai além do entretenimento, pois ela se tornou um marco da televisão clássica, lembrada por seu humor leve e personagens cativantes. A trajetória de atores como Dick York e Elizabeth Montgomery contribuiu para essa permanência, cada um deixando sua marca única na história da produção. Mesmo com mudanças ao longo dos anos, a essência da série permaneceu intacta, baseada na convivência entre o comum e o mágico. O impacto cultural se reflete até hoje em referências, homenagens e na influência que exerceu sobre outras produções televisivas. Mais do que uma comédia familiar, A Feiticeira se tornou um símbolo de uma era em que a televisão explorava novas formas de contar histórias. Seu legado permanece vivo como parte importante da memória afetiva do público e da evolução da narrativa televisiva.